amigas, prezados amigos, que o Senhor seja conosco e nos envolva na sua proteção. Na época de Jesus, a Galileia era um local formoso, região até hoje conhecida pela brisa agradável, pelo clima ameno, que se diferencia um tanto acentuadamente o seu clima e a sua região das outras regiões mais distantes, particularmente na Pérea, na Judéia e especificamente em Jerusalém. Na Galileia, local famoso pelas atividades modestas, vamos encontrar esse clima agradável que sopra não apenas no mês de Nisan, março, abril, que é a primavera, mas também em outras épocas do ano, praticamente recebendo sempre uma brisa suave, agradável, mesmo no verão, que deixa a região em uma situação bucólica, atraente, chamando a atenção inclusive dos viajantes, que periodicamente passam por essas terras, segundo a tradição, e ali ficam, particularmente nas férias de alguns cidadãos, de algumas personalidades, que nas regiões que envolvem a Galileia, muitas vezes ali estiveram hospedados, abrigados, para desfrutar desse clima, dessa região maravilhosa. Não obstante, deve-se, segundo ainda a tradição, essa paisagem bucólica, agradável, atraente do ponto de vista climático, graças ao lago, conhecido na época como Lago de Genezaré, ou então Mar da Galileia, ou então, mais tarde, Mar do Tiberíades, em homenagem a Tibério César, cujo volume d'água, não obstante considerado mar, é menor do que a Baía de Guanabara. Esse mar, ou lago, tem a sua fonte, o seu nascedouro, no Rio Jordão, que viaja do norte da Galileia para o sul, e que vai naturalmente ter uma leve depressão de 220 metros abaixo do nível do mar, para desembocar na fundação, na criação, no desenvolvimento desse lago piscoso, cujas atividades e clima devem favorecer ao exercício profissional, laboral, da maioria dos habitantes daquelas regiões. A pesca, a atividade principal das regiões que estão em volta da Galileia, deve ser a atividade que mais chama atenção e que a tradição bíblica vai anotar entre vários pescadores, que alguns dos quais mais tarde se notabilizaram no Novo Testamento. Mas esse rio, ou esse lago da Galileia, cuja origem é o Rio Jordão, vai naturalmente ter a sua descida, porque esse rio vem do norte até o sul, onde vai desembocar mais tarde no famoso Mar Morto, 400 metros abaixo do mar Mediterrâneo, segundo a tradição histórica, a maior depressão do planeta terrestre. Essas colocações vão naturalmente favorecer um clima ameno, em detrimento da vacuidade intelectual da Judéia, ou da futilidade, da opulência e, naturalmente, dos hábitos de gozação da Pérea. Vamos encontrar um clima ameno e atividades voltadas para a tradição das sinagogas, para a fidelidade a Jeová, o Rei, o Deus da tradição hebraica, a frequência no sinédrio, nos templos sagrados, o culto da obediência do Torá, dos deveres, a atividade entre vários mercadores, pescadores, vinhateiros, pessoas que se dedicaram à agricultura, à pesca, à atividade geral simples, que deve marcar essas regiões. Em volta desse mar ou desse lago, há várias cidades que ficariam famosas, que deveriam ter conexão pertencente à Galileia: Dalmanuta, Magdala, Cafarnaum, entre as várias cidades que ficariam marcadas mais tarde na história, graças também às tradições evangélicas do Novo Testamento. Cidades modestas,
a maioria das quais albergando pessoas simples, analfabetas, modestas, que faz um contraste muito especial entre as regiões, por exemplo, de Jerusalém e outras, cuja atividade era muito mais na opulência, na vaidade, no farisaísmo, no fanatismo religioso, na intolerância em relação às pessoas, às criaturas, que era um hábito marcante entre as várias regiões de Israel, e que a Galileia se destacava por essa simplicidade de coração. Embora não fosse uma região faustosa, não fosse um local que chamasse a atenção pelo brilho, pela opulência, diferente, por exemplo, de Cesareia e Filipe, ou da própria Jerusalém, a cidade considerada sagrada, não obstante tudo isso, era um local onde várias personalidades famosas passavam suas férias, fenícios, egípcios, babilônios, várias personalidades que ali iriam desfrutar desse clima, entre as quais a própria rainha do Egito, Cleópatra, segundo a tradição histórica, teve a oportunidade de passar por aquelas regiões, particularmente da Manuba e possivelmente em Magdala. Essas regiões deveriam marcar e deveriam ficar conhecidas no futuro por causa das pegadas de Jesus, da sua escolha, da sua preferência particular, porque segundo a tradição evangélica foi nessas regiões da Galileia que ele escolheu para passar a maioria dos seus ensinamentos. E foi nessas regiões que ele escolheu 11 dos 12 discípulos que ele deveria seguir. A exceção é alguém que veria da Pérea ou da Judéia, chamado Judas Cariote, justamente aquele que deveria traí-lo mais tarde, talvez para ensinar que o indivíduo, muitas vezes envolvido pela vacuidade intelectual, confunde-se com muita facilidade. O indivíduo, muitas vezes rico de teorias e de sistemas complexos, facilmente desemboca no preconceito, nos sistemas e na rigidez particular, e naturalmente se confunde com facilidade em detrimento daqueles que são simples, que são pobres pelo Espírito, como ele fala mais tarde no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12. Aquelas pessoas desprovidas de aparência, de atavismos, de complexidades, e a essas pessoas é muito difícil confundir ou enganar, porque são pessoas simples, que aderem à verdade e que não têm dificuldade de discernir entre aquilo que é ético, aquilo que é correto, em detrimento daquilo que é inadequado. Jesus, portanto, narra a tradição evangélica, vai preferir essas regiões da Galileia para abrir a boca, muitas vezes próximo a esse lago de Genezaré, e falar às multidões, cujas páginas mais tarde dos evangelistas vão traduzir de maneira pálida, de maneira simbólica, de maneira muito insuficiente, a grandeza dos seus ensinamentos. Jesus, portanto, preferiu essa região de pessoas simples, talvez sabendo que elas, desprovidas do ego, da presunção, teriam mais facilidades em penetrar nos ensinamentos sublimes da sua mensagem, deveriam naturalmente mais facilmente compreendê-la, sem os interesses pessoais. Porque muitas vezes as pessoas compreendem a verdade, porque a verdade é simples, mas a complicam, já que possuem não dificuldade de compreensão, mas interesse pessoal para permanecer no mesmo status quo. E essa é a razão por não aderir a uma mensagem que é clara, que é simples, que é insofismável, contra a qual não há argumentos. E é por essa razão que ele, sabendo da sombra, como dizia Calvo, Estado Ilume, a sombra coletiva dos interesses pessoais do ego, preferiu aquelas pessoas desprovidas de interesse, desprovidas de atavismos, desprovidas de prepotência, de presunção, para que essa mensagem pudesse frutificar nos corações das criaturas humanas. É tão notável essa colocação, e é tão bonita e profunda, que a Galileia é uma região de Israel tão desprezada e desconsiderada do ponto de vista cultural, intelectual e também socioeconômico,
que uma velha tradição evangélica vai dizer que muitas vezes ele, quando viajou para outras regiões, ao adentrar-se em outras regiões da Pérea ou da Judéia, era interrogado nas seguintes palavras: e o que pode vir de bom da Galileia? Tal era o desprezo, o desprestígio, a desconsideração de todo o galileu, de toda pessoa que era oriunda daquelas regiões, porque eram pessoas consideradas ignorantes, pessoas consideradas desprovidas de qualquer riqueza ou de qualquer elemento atraente. E é talvez por essa razão que ele vai preferir as regiões da Galileia, particularmente em Cafarnaum, onde morava um pescador amigo seu, onde ele muitas vezes se hospedou, talvez a única casa que ele ficou mais de uma vez, porque procurava não sobrecarregar as pessoas, hospedando-se mais de uma vez em cada casa, mas vai ser na casa desse pescador Simão, cuja idade já estava avançada, viúvo, que ele muitas vezes próximo desse casarinho de Cafarnaum vai pregar as mensagens mais notáveis à semelhança do Sermão da Montanha. Mahatma Gandhi, o notável pacifista do século XX, em determinado momento vai dizer: se toda a humanidade perdesse todos os livros, os registros históricos, e permanecesse apenas o Sermão da Montanha, nada estava perdido. Porque no Sermão da Montanha encontra-se a síntese da sabedoria humana, disse ele. Não sou cristão, sou hinduísta, mas no Sermão da Montanha se encontra toda a mensagem de fraternidade, de não violência e de paz, que eu procuro exercitar dentro dos padrões hinduístas. Se o hindu quiser ser um hindu completo, tem que conhecer o Sermão da Montanha. Porque Jesus pronunciou um discurso que eu achava, disse ele em uma das suas biografias, eu achava que o meu discurso de não violência era original, que ninguém houvera enunciado, mas quando eu vi o Sermão da Montanha, e me detive nas frases maravilhosas: se alguém te bater em uma face, apresentar a outra; se alguém quiser andar contigo 1000 passos, anda 2000; se alguém quiser a capa, dai-lhe a túnica; não resistais ao mal que vos queiram fazer, e dai tudo àquele que lhe pede emprestado. Eu percebi que alguém já havia dito o meu discurso e a minha missão muito melhor, que é a missão da não violência. Esse homem extraordinário, cuja história quase não percebeu a sua passagem pela terra, porque os historiadores fazem um grande silêncio a respeito dele. Sobre várias outras personagens da sua época, ou um pouco antes, ou um pouco depois, vão haver vários registros, várias referências históricas. Júlio César, o conquistador de Roma, Calígula, Nero, Alexandre Magno da Macedônia um pouco antes, os grandes conquistadores como Átila, Alarico, Gengis Khan, várias personalidades que têm várias referências, mas sobre ele há um silêncio comprometedor. Quase os historiadores do seu tempo não perceberam sua passagem. Morreu como sendo alguém para quem seja uma seita desconhecida. Mas o que chama a atenção, vai dizer vários historiadores atuais, o que chama a atenção é que hoje, atualmente, é a personalidade histórica mais comentada de toda a historiografia universal. Sobre ele há várias obras, cerca de 500.000 obras, várias propostas a respeito dele, que a personalidade dele fascina e a sua mensagem intriga a humanidade. E o que é mais fascinante é que toda a personagem histórica é assim histórica, porque temos clareza das suas vidas, nos seus dados biográficos, da data do nascimento até a data da morte. Mas sobre ele há várias perguntas e poucas respostas. A data do seu nascimento até hoje é objeto de controvérsia. As suas passagens pela adolescência, pela fase adulta, há determinadas passagens muito controvertidas. Há várias perguntas e poucas respostas, mas a sua mensagem intriga a humanidade toda. E graças a essa mensagem é que a humanidade, mesmo no Oriente não cristão, e principalmente no Ocidente cristão, é que a humanidade vai se organizar, mesmo deturpando a mensagem dele. E se nós temos a civilização como temos, devemos, de alguma forma, direta ou indiretamente, aos valores que ele incendiou na época, e não obstante a religião distorcemos, permaneceu integérrimos, intocáveis, pelo menos na sua essência e na sua profundidade. Hoje, na atualidade, vemos que o Sermão da Montanha é muito atual, entre várias das suas mensagens.
Porque quando examinamos, percebemos a profundidade dos seus ensinamentos. Bem-aventurados os pobres pelo Espírito. É o Rei dos céus. Jesus ensina com essa passagem, essa mensagem, a grandeza da verdadeira humildade, que é o desprendimento pelas aparências. É o indivíduo que está despido desse espírito de presunção, de querer parecer, de querer aparentar, que é o indivíduo que é simples no excesso, na opulência, e é simples também na falta, na escassez. Consegue transitar na época da posse e na época da não posse. E é verdadeiramente desprendido, porque as pessoas às vezes acham que a humildade é necessariamente uma pessoa que se descuida. Eu vejo pessoas dizendo, até nos meios religiosos, até no meio espírita, que fantástico, ele é tão humilde que nem toma banho. Não é nem não tem nada a ver com humildade. Não podemos confundir humildade com imundice. Porque há pessoas que estão ali arrastando os pés no chão, estão ali dormindo na rua, não tem onde cair viva, porque cair morto vai em qualquer lugar. E é um poço de presunção e de orgulho. E há outros que estão cobertos de joias, que estão em situação de favorecimento econômico, que são simples e modestas. A humildade não tem nada a ver com a posse ou não posse. Humberto Rolo, inclusive, vai dizer que a maioria dos tormentos nossos não é pela posse ou pela não posse, por aquilo que a gente não tem e que gostaria de ter. E sofremos pela rebeldia, pela revolta, pelas inquietações, por aquilo que a gente não tem pela não posse. Porque aqueles que são escravos da posse e aqueles que são escravos da não posse. Então, Jesus ensinava a verdadeira humildade, o verdadeiro desprendimento em relação às coisas. Se bem ter, mas não se escravizar. Não ficar sujeito, submisso às coisas que são temporárias. Porque tudo no mundo físico é temporário, inclusive o próprio mundo físico. Então eu preciso saber usar as coisas da terra sem se fixar nelas. Saber que às vezes as coisas da terra não tão coloridas, mas não se escravizar a elas, optar por priorizar as coisas do céu em detrimento das coisas da terra. Então essa é a mensagem do bem-aventurado dos pobres pelo Espírito. Por que pobres pelo Espírito? Porque as riquezas desse mundo quais são? A vaidade, a aparência, a ostentação, o exibicionismo. Quais são as riquezas? O indivíduo que diz, meu orgulho é minha riqueza. Tem gente que diz isso. Eu morro, mas não perdoo. É uma riqueza. A riqueza do Pai no mundo é uma grande riqueza. Bem-aventurados aqueles que são pobres dessas riquezas. Ou seja, pobres do ego. Porque são ricos do eu interior. Então ele ensinava uma mensagem extraordinária. Mas ele vai mais além de bem-aventurados os brancos e pacíficos, os mansos e pacíficos, porque herdaram a terra. Note que até agora está falando da terra. Herdaram a terra. Por quê? Porque os violentos estão se matando. Porque os agressivos morrem. Porque os indivíduos violentos acabam a vida mais depressa. Vejam as pessoas mais agressivas têm a saúde debilitada. A cólera, a irritação compromete a nossa saúde. O indivíduo que só vive se exasperando é um indivíduo doente que vai enfermar agora do físico, porque já está enfermo da alma. O indivíduo que cultiva ódio no seu sentimento é um indivíduo doente. É um indivíduo que, no fundo, odeia-se a si mesmo e projeta-se o ódio para os outros, porque faz mal a si próprio. Então, o indivíduo que é violento e agressivo, ele está se deteriorando, está em cima hoje da psicossomática moderna. É um indivíduo que está depauperando a sua saúde, que está se comprometendo. Vários teóricos especialistas das ciências psicológicas e do comportamento humano falam isso. Por exemplo, dizem que as mulheres vivem mais do que os homens. Entre os vários fatores, há muito mais viúva do que viúva. Mas dizem eles que entre as várias explicações, as mulheres sorriem mais. Se alguém chega aqui, por exemplo, e vem falar conosco, se é um homem, o homem fica sério. Para mostrar como espelho, como correto. Então, a fivela fácil, aquele filme. A mulher tem uma facilidade de sorrir, como se fosse uma flor, desabrocha de facilidade, é mais afetuosa. Então, ele que vive congestionado, vai congestionar o coração, vai ter infarto. Mas sim. Dizem por isso que em todas as estatísticas a mulher sobrevive mais. Entre vários fatores, é claro, não é só isso. Mas é um fator, saúde emocional. O indivíduo que é violento, que é tenso, é o indivíduo que vai comprometer a sua saúde ao longo do tempo. E vai morrer mais cedo com fé em Deus.
Eles herdaram a terra. Os mansos pacíficos herdaram a terra. Veja que informação sábia, que talvez na época dele, a maioria das pessoas não entendeu. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdaram. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Isso é, encontrarão com a própria consciência com Deus em direto. Verão a si mesmo a imagem e semelhança da divindade. É o puro de coração, aquelas pessoas simples. Aquelas pessoas que não ficam, olha, ele está fazendo isso, porque no fundo ele quer outra coisa. Essa malícia que nós desenvolvemos, de desconfiar de tudo e de todos, de estar sempre achando que a pessoa já que sempre se relaciona com esse tipo. Enquanto ele está dando 2, eu já dei 3 passos. Enquanto ele vem, eu já estou voltando. É muito comum as pessoas falarem isso. Então a pessoa sabe que é atitude de defesa. E quem está em defesa tem intenção. E quem se arma para se defender, ataca. Deixar as coisas acontecerem. Porque se a gente ficar em atitude de defesa, isso não vai impedir se o outro quiser nos agredir. Só vai gerar mais sofrimento, que é o sofrimento da tensão e o sofrimento da agressão quando chegar. Porque se a pessoa, por exemplo, quem pode evitar uma calúnia? Quem pode evitar uma maledicência? A gente não vai ficar na cabeça de cada um para saber o que o outro está falando da gente. Então não podemos evitar. Então deixar as coisas acontecer nos puros de coração. Bem-aventurados, misericordiosos, que eles próprios receberão misericórdia. Um indivíduo tolerante, um indivíduo compreensivo, não é um indivíduo conivente. Eu não concordo com o erro da pessoa, mas quem sou eu para crucificá-la, para julgá-la, para censurá-la? Eu não concordo com o erro dela, mas compreendo. Porque para mim também é difícil, muitas vezes eu me equivoco, muitas vezes eu tenho dificuldade, então eu dou o direito da pessoa também errar, da pessoa também tem imperfeições, tem essa dificuldade, o seu limite as pessoas chegam até onde elas podem, e não até onde nós gostaríamos que elas chegassem. Então nós damos uma tolerância, e por isso a gente também tem a autotolerância para conosco. Eles próprios receberão misericórdia. Vejam que fantástica lição de psicologia preventiva, de terapia de saúde mental. Dizem os especialistas que a mensagem de Jesus é muito mais terapêutica do que teológica, do que religiosa. É muito mais um discurso terapêutico do que moralista. É para a nossa saúde, para o nosso bem-estar, e que a humanidade do seu tempo não necessariamente compreendeu. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça e à verdade, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão aliviados. Então são colocações muito profundas, que examina aqueles que padecem o sofrimento, nem todos que choram, mas aqueles que choram no sentido de estar experimentando as vicissitudes da vida material com um espírito de correção, porque aquele que muitas vezes opta pelas atitudes corretas sofre a situação do mundo, a incompreensão do mundo, ou então sofre intimamente pela superação de si mesmo. O indivíduo que, por exemplo, está tentando superar o seu orgulho, é um sofrimento. Bem-aventurados aqueles que sofrem, porque serão consolados, ou serão aliviados. Aqueles que estão lutando contra, por exemplo, uma inclinação negativa, contra um vício. Qualquer pessoa que tem um vício e que está tentando superar o vício, sofre para tentar, de alguma forma, superar, sobrepor seu vício, para tentar, de alguma forma, administrá-lo, domá-lo. Então é um sofrimento, mas eles serão consolados. Então essa é a tônica, essa é a colocação. E bem-aventurados os que sofrem por perseguição, amor à justiça e à verdade, porque deles é o reino dos céus. Porque já estão no reino dos céus aqueles que optam pela verdade, aqueles que optam pelo bem e sofrem. Então já estão intimamente no reino dos céus. O reino dos céus está dentro de nós. E hoje a neuroanatomia funcional, as tomografias que são de focos, de pósitos, detectam que no nosso cérebro há várias regiões que são ativadas a depender do nosso pensamento. O indivíduo fala alguma coisa, por exemplo, na área do ódio, em determinada área do cérebro é acionada de maneira negativa, de maneira a causar um comprometimento na saúde do indivíduo, uma predisposição a um AVC, a um derrame cerebral, um aumento de pressão arterial e assim por diante. E o indivíduo que, por exemplo, fala em amor, ou então fala em algo associado à religiosidade, a Deus, ao Espírito, determinada área do cérebro produz partículas que geram saúde. Dizem, por exemplo, os físicos Stuart Wolff, David Bohm, da Universidade de Harvard, que eles examinaram essa realidade. O reino de Deus
está dentro de nós. O céu e o inferno está dentro da gente. Nós é que construímos, através da nossa vida mental, da nossa vida moral, como Jesus tinha razão. E hoje, quando vemos, por exemplo, recentemente, uns 30 anos atrás, Carl Johnson, Melanie Klein e vários teóricos da psiquiatria clássica e da psicanálise chegaram a declarar mundialmente a Associação Psiquiátrica Americana: nós somos ateus, não somos religiosos. Mas as terapias que temos feito nos hospitais psiquiátricos, para os esquizofrênicos, para aqueles portadores de psicose profunda, as melhores terapias, todas elas são baseadas no amor, na caridade e no perdão cristão, conforme está no Evangelho. São, portanto, palavras autorizadas de psiquiatras materialistas, que não têm compromisso com religião nenhuma. Ou então Fred Luskin, da Universidade de Harvard, no seu livro Perdão Terapia, fazendo experiências com pessoas que sofreram golpes muito violentos da vida, pais cujas filhas foram assassinadas por serial killers, ou então parentes cujos afetos, cujas famílias foram estupradas, foram mortas, foram sequestradas, e eles fazem grupos terapêuticos para falar sobre perdão. E apenas, não necessariamente perdoando, mas apenas o diálogo, a conversa, e ele examina, monitora a saúde do indivíduo, na área da pressão arterial, do funcionamento do coração, do funcionamento cerebral, do colesterol, em várias, ele examina antes e depois dos grupos e percebe que as pessoas ficam mais saudáveis apenas de falar sobre perdão, apenas para comentar o diálogo sobre esses conceitos, essas teses que estão no Evangelho de Jesus. E mais recentemente, Elizabeth Lucas, a notável terapeuta de criança, que trata crianças com traumas muito fortes, muito graves. Essa notável discípula de Viktor Frankl, na área da logoterapia, a terapia do sentido, vai elaborar histórias, que no seu livro Histórias que Curam, ela vai dizer que elabora histórias e pede para a criança terminar a história, cujo conteúdo tem a ver com o trauma que a criança vivenciou. E através da própria criança que tenta finalizar a história com a ajuda dela, a criança vai refletindo, vai reflexionando e vai superando os traumas infantis. E ela vai declarar nessa obra fantástica todas as histórias que eu elaborei no meu consultório de psicologia clínica foram baseadas nas parábolas de Jesus. Todas elas. A atualidade do pensamento de Jesus é extraordinária e a doutrina espírita recentemente tem dito isso. Porque desde o século XIX compreendemos Jesus de uma forma diferente que antes na história não se compreendia. Allan Kardec, depois de desvendar o mundo espiritual, de matar a morte, porque com todo o rigor do laboratório científico, com todo o rigor da pesquisa da ciência, ele constatou o mundo espiritual, dialogou com vários instrumentos espirituais, que com ele mantinha o contato mediúnico, e ele, utilizando de mais de 1000 médiuns, recebeu as informações das vozes espirituais que vinham para falar a respeito de imortalidade, para quebrar com os preconceitos, para ressuscitar o Evangelho de Jesus em espírito e verdade. Aliás, diz no Sermão Profético de Jesus, capítulo 13 do Evangelho de Marcos, versículo de 1 a 33, Jesus já falou do sermão profético, do chamado final dos tempos, que não é o fim do mundo como muita gente está querendo aí, mas sim uma transformação do mundo que está se operando agora, acontecimentos que estão se dando agora, que ele falou lá no sermão de Marcos, e ainda momento ele vai dizer que depois de tudo isso, o Filho do Homem virá na sua glória, e as estrelas do céu, o Filho do Homem, ele simbolicamente, mas não quer dizer que ele virá em pessoa, como acreditam alguns, ele voltará, a essência do ensinamento dele, ele voltará ao coração das criaturas humanas, e ele vai dizer, porque as estrelas dos céus cairão nessa época sobre a terra. É curioso notar que no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de Verdade, uma comunicação mediúnica recebida em Paris, vai dizer que em determinado momento, os Espíritos do Senhor são as estrelas dos céus, que caem sobre a terra para dissipar a ignorância, confundir os orgulhosos e falar a respeito da verdade. As estrelas dos céus que Jesus se referia eram os espíritos que através da mediunidade desceriam à terra em um momento oportuno para se comunicar
comunicar conosco e para restaurar a mensagem que ele ensinou em espírito e verdade. Ele mesmo disse: meu Pai, em determinado momento, enviará um Paracleto, o Consolador, para restaurar a minha mensagem. Ele já sabia que a mensagem dele ia ser corrompida e falar muito mais. E Allan Kardec vai perguntar às vozes espirituais: onde está escrita a lei de Deus? Questão 621. Quantos teólogos, quantos especialistas, quantos religiosos em toda a história da humanidade não fizeram essa pergunta? A lei de Deus está escrita no Corão. A lei de Deus está escrita na Bíblia. A lei de Deus está escrita em vários livros dos mortos, o Zendavesta, o Bhagavad Gita, o Vedanta. Onde está escrita a lei de Deus? Vários tentaram encontrar a lei de Deus escrita em um livro. E Allan Kardec pergunta, os espíritos respondem na consciência. É uma resposta extraordinária. Está gravada em nós a lei de Deus. E por isso temos sempre o discernimento do certo e do errado. E à medida que nós amadurecemos cada vez mais, e é por isso que temos cada vez mais responsabilidade dos nossos atos. E ele pergunta no item 625, qual é o tipo que Deus enviou à Terra para nos ensinar a respeito, fazer lembrar dessas leis que estão na consciência, entre os vários missionários, o tipo mais perfeito que Deus ofereceu à humanidade para guia e modelo. E os Espíritos respondem: Jesus. É, portanto, o Espírito mais perfeito, o Espírito puro por excelência, que veio dizer em 2 anos e 8 meses, quase 3 anos, de mensagem de divulgação, um ensinamento que a humanidade no futuro deveria reconhecer. Mas era Amélia Rodrigues Espírito, em uma mensagem notável chamada Estranho Encontro, que vai narrar o encontro de um indivíduo que morava na Pérea e que depois de uma resistência no trabalho, mercador favorecido economicamente, vai conseguir uma situação econômica de opulência, de tal forma que ele se preparava para os anos da velhice, para que ele pudesse gozar da fortuna, dos prazeres materiais. E esse homem chamado Aminadab, que a Amélia Rodrigues Espírito colhe essas informações dos arquivos espirituais do Evangelho, que se encontra no mundo espiritual, porque os evangelistas não anotaram essa história em nenhum dos 4 evangelhos. Ela que vai registrar essa história e trazer para nós. E esse Aminadab vai viajar da Pérea até a Galileia para encontrá-lo. E a viagem para a maioria das pessoas era muito penosa, porque era feita em um clima difícil. Não a distância da Galileia tem um clima ameno, mas até chegar lá era um clima difícil. Ele saiu da Pérea com seus escravos, os seus servos e os seus acéfalas. Ele que acompanharam ele até a região da Galileia. E nesse ínterim, diz Amélia Rodrigues, ele tinha curiosidade, queria ouvir falar de Jesus. As notícias corriam muito célere, muito rápidas, e ele ouvindo falar de Jesus, ele ouvindo as suas informações, ficou tocado no sentimento. Algo dentro dele despertou. Ele começava a admirar um homem que ele nem conhecia, e sentia uma fé, um amor por um homem que ele ignorava completamente. E ele ouviu falar algo que perturbou ele profundamente. Quando Jesus estabeleceu, entre as suas várias frases, que os gozadores, os apegados, os opulentos, se encontram impedidos de entrar no reino dos céus. Aminadab ficou perturbado e viajou. Viajou para essa região, para naturalmente encontrar Jesus. E nessa trajetória, esse Aminadab vai explicar vários percalços. Tinha uma espécie de atração por ele, que nem conhecia, muitas pessoas tinham isso. E ao se adentrar em determinada região, diz Amélia Rodrigues, ele deteve-se diante de um poço, cujos ventos no dia anterior haviam destruído de areia, de terra, e as pessoas com sede, algumas já esquálidas, miseráveis, tinham necessidade de pegar água naquele poço, porque uma região ali próxima, muito miserável, se abastecia de água através daquele poço. Ele parou. Teve um ímpeto de ajudar aquelas pessoas. Veio com aquilo que a gente chama de voz da consciência. Mas depois ele balançou a cabeça e pensou consigo mesmo, ele tinha um dever. Ele tinha que encontrar Jesus. Ele tinha que alcançá-lo. Não tinha tempo para parar, para destruir com seus escravos aquele poço, para ajudar aquelas pessoas, embora estivesse compadecido daquelas pessoas. Mas tinha um compromisso, e se ele não se apressasse, não ia chegar para encontrar Jesus, que segundo as informações estava em uma região da Galileia, possivelmente na Fanaum. Ele não parou,
as pessoas pediam inclusive recursos, pão, água ou ajuda para obstruir, ele não vai buscar e deu sinal para seguir adiante. Mas ficou compadecido, a dor na alma, mas tinha que avançar, tinha que encontrar Jesus, até que alguns dias depois, entrando em outra região próxima já da Galileia, ele viu algumas crianças esfoimadas, passando necessidades, pedindo ajuda a ele, e ele olha para as crianças, lágrimas aljófrone dos olhos, ele olha compadecido, vem o impulso de retirar algumas moedas, mas pensa que talvez necessitasse das moedas alguns dias depois. Porque ele não sabia ainda a região penosa, ele tinha trazido recursos para ele próprio e para os seus companheiros, para as provisões, para a alimentação escassa. Então ele para, pensando em si, afasta aquele ímpeto generoso, e que talvez fosse um presidente, segundo o seu raciocínio, e vai adiante, deixando as crianças naquela situação desolada. Ele tinha que pensar em si, naquele momento. Afinal, dizia ele para aquele mesmo, ele não podia resolver o problema do mundo. A fome era geral, e ele podia dar conta da humanidade inteira, e seguiu adiante. E diz Amélia Rodrigues que, entrando na Galileia, ele viu no lago de Genezaré pessoas acabando de chegar pelo mar, pelo lago, vinda do norte da Galileia, possivelmente do Jordão, que caiu ali naquele lago. E essas pessoas ali estavam desembarcando e com um barco segurando e algo tristonhas. Porque alguém houvera dado uma notícia, ele se aproxima da história da Galileia e pergunta então para as pessoas do que se tratava, o que estavam fazendo ali. Ele vinha também encontrar Jesus, o Galileu, chamado também Jesus de Nazaré, embora não fosse de Nazaré, é paradoxal. Ele pergunta e as pessoas cristãs olham para ele e dizem se foi para Jerusalém. Se foi alguns dias ele está viajando para chegar em Jerusalém, já deve estar entrando agora em Jerusalém, a cidade chamada Santa. Então nós encontramos, ele para, e as pessoas estão decidindo o que fazer, porque não temos mais recursos, não temos condição nenhuma, temos que resolver o que fazer para tentar continuar a caminhada agora a pé na direção de Jerusalém, e não temos condição, algumas pessoas estão passando fome. Ele teve um ímpeto de ajudá-los, quando viu, eram leprosos, vítimas de doença, que tinham contágio. Ele então tinha se preservar, chamou os escravos para sair dali de perto, afastou-se daquela multidão que estava vítima da lepra, vítima da hanseníase, algumas loucas, todas elas acorrendo aquele homem desconhecido que dizia que curava as feridas humanas, que produzia cura dos espetaculares. Ele não ficou triste, mas resolveu viajar. Viajou até Jerusalém. E ao chegar em Jerusalém, ele encontrou uma pessoa, um sumo sacerdote, aproxima-se. E um deles disse ao seu discípulo dele, que você chegou tarde demais. Ele morreu, foi recebido aqui em Jerusalém aos aplausos. Foi recebido aqui por ramalhete de flores, mas as mesmas pessoas que receberam ele em festa, 3 dias depois escolheram ele para ser crucificado em detrimento de Barrabás, um ladrão conhecido. Ele foi crucificado a pior pena de morte, que era executada pelo Império Romano, autorizada pelo Império Romano, e cujos irmãos de raça, aqueles que eram seus irmãos do Sinédrio, que pressionaram Roma através de Pilatos, o representante de César, para a execução fatal, porque somente um representante de Roma poderia executar. Então ele foi tomado por um grande desespero, de isolação, e começou a chorar. Deprimido, se acostou em uma árvore ali próximo, os soldados vieram, os escravos vieram atrás dele, e ele ficou isolado e começou a orar. Orou a Jeová, ao Deus da terra prometida, ao Deus da tradição, ao Deus de Moisés, apresentado pelo povo hebreu. Orou com tanta sinceridade, diz Amélia Rodrigues, já estava de tarde, quase anoitecendo, quando nessa oração que demorou um tempo atemporal, que era um tempo psicológico, que ele não tinha dimensão, ele orando viu, diz Amélia Rodrigues, um ponto luminoso, que se aproximou dele e foi iluminando um corpo humano. E ele reconheceu quem era, embora nunca tinha visto, era o filho do carpinteiro. E ele se aproxima e diz: Aminadab, que queres tu de mim? Senhor, eu quero contemplar-te a face, conversar contigo. Não tenho tempo para você, Aminadab. Tenho muito o que fazer. Tenho que socorrer a miséria, a necessidade. Tenho que recorrer às pessoas que estão necessitadas de mim. Mas, Senhor, eu viajei há tanto tempo.
saem da Bereia, a viagem exaustiva, para encontrá-lo, para buscar-te, para receber-te a presença, para ter alguma orientação. Abinadab, estive contigo há dias atrás, desde quando aquele poço estava destruído, e dei-lhe a voz da consciência, era eu, chamando-lhe a atenção para ajudar aquelas pessoas que era a mim que estaria ajudando. Mais tarde as crianças desmaiadas, era eu também, que estava pedindo ajuda àquelas pessoas, e o grupo de doentes, vitimados por rancenias e por lepra, envolvidos naquele barco que me procurava, era eu que pedia ajuda também para você, todas as vezes, e tu procuraste. Esse não me escutar, procurou fechar o ouvido aos meus conselhos, mas era eu que estava contigo, chamando-lhe a atenção. Vem agora, já que tiveste essa experiência, agora tu tens a oportunidade de seguir-me e de atender as necessidades, o socorro, a fome, a dor que galopa a humanidade. Se tu queres mesmo estar comigo, atende às necessidades humanas. Se desprende de tantos bens, você nunca vai usar tudo. Desprende-te para ter as riquezas dos céus que ofereça a você. E desapareceu diante dos seus olhos. Amélia Rodrigues vai dizer: estava diante da luta entre o ego e o céu. Abinadab ali começou a travar um combate interno, a recomendação de Jesus, mas os seus sonhos de gozar, de desfrutar, e nesse ínter ele balançou a cabeça, chamou os escravos e retornou as suas terras de opulência. E ali algumas pessoas perguntavam o que ele foi fazer na viagem, e ele não respondia, desconversava. E Amélia Rodrigues disse: sobre aquele encontro estranho, Abinadab nunca mais falou a respeito para ninguém. Essa mensagem é de uma reflexão, porque estamos sempre nesse combate interno, entre escolher as coisas espirituais e as coisas que corrompem a alma. Não quer dizer aqui desprender-se ou ser imprevidente em relação àquilo que a gente acumula pelo trabalho. É uma mensagem simbólica daqueles que se desprendem das quinquilharias do mundo para escolher o melhor entre César e Deus, entre Cristo e Mamon. Aqueles que optam pelas coisas do Espírito, que preferem até perder as coisas da terra para não se corromperem, para não corromperem a própria alma. A doutrina espírita, portanto, meus irmãos, vem nos dizer que a vida física é muito rápida e que mais cedo ou mais tarde estaremos do outro lado, na vida espiritual, com os títulos de enobrecimento que nós cultivamos com as nossas virtudes ou com as condecorações dos nossos vícios, que vão marcar o nosso perispírito, que ali vai desvelar a nossa real identidade. Para concluir o nosso comentário, um encontro desse aconteceu com o Espírito Emmanuel. Narra ele na sua biografia, através de Chico Xavier, no livro há 2000 anos. Quando ele foi a Jerusalém, mesmo não acreditando que a sua filha Flávia Lindúlia, a sua filha querida, que reencarnou várias vezes com ele através dos séculos para culminar na reencarnação com o Chico Xavier. Essa menina que tremia com rancenias, com lepra, e ele vai buscar Jesus, embora não conhecendo, e embora preconceituoso, orgulhoso, e Jesus apresenta-te e vai dizer: senador, senador, sei que não estás identificado com a minha proposta, mas volta para casa, porque tua filhinha já está boa. Eu já projetei o meu pensamento daqui sobre ela. E ela está curada não pelo teu coração orgulhoso, mas pelo coração da tua mulher, que ora e que tem fé. Soa nesse momento, no relógio da eternidade, um minuto precioso para você. Seguir os meus ensinamentos, ou seguir os meus ensinamentos daqui a alguns milênios mais tarde, é tua escolha. Diz Emmanuel que é o senador Publio Lentulus, senador de Roma, vai jubilar e desmaiar diante da emoção do encontro. Mas depois que ele acorda ali em Cafarnaum, balançou a cabeça, vai expulsar aqueles pensamentos que para ele eles parecem de bruxaria e feitiçaria, volta para casa, encontra a filha curada, mas não, isso daí era natural, a gente estava cuidando tanto dela, é a resposta da natureza. Mas a sua mulher crê, e a partir desse momento vai se dedicar ao cristianismo. E mais tarde, há uma calúnia na família, envenena o coração dele contra ela, porque ela se torna cristã e vai inclusive a Pôncio Pilatos pedir para que Pôncio Pilatos libertasse Jesus, e entra por um local escondido para não ser reconhecida, porque era uma pessoa conhecida de Roma, era romana, patrícia, e entra naturalmente tem uma sala onde entravam as prostitutas que iam ter relacionamento com o representante de César, e ela entra, pede, e Públio Lentulus, o
seu marido é encaminhado por uma caluniadora que coloca-o para ver a sua mulher entrando por aquela sala e se sente traído. E nega a palavra a ela e trata com mais absoluto desprezo durante 25 anos. Lívia, que amava ele, mas amava Jesus, se calou durante 25 anos. Não se justificou, não respondeu a ele, e foi fiel a ele e fiel a Jesus. E mais tarde, no círculo romano, enquanto ele observava o massacre dos cristãos que já estavam comandando em Roma, devorado pelas feras, ela estava entre eles. Quando ele olha, ele tenta salvá-la, mas ela está eliminada, porque ela é despedaçada por uma fera. E aí ela morre. Ele desperta naquele momento. Depois se dá conta que ela não havia traído ele, mas estava tarde demais. Diz Chico Xavier que depois dessa encarnação com Lívia, ela não precisou reencarnar mais. Durante todos esses séculos, ela tem acompanhado ele, e ele tem reencarnado ao longo da história em várias encarnações, culminando como padre Manuel da Nóbrega, fundador da cidade de São Paulo, ao lado do seu amigo José Anchieta, que nesse momento, séculos e séculos depois, aí sim, como disse Jesus, ele aderiu à mensagem cristã e se tornou um cristão extraordinário. E até hoje, dizia Chico Xavier antes de desencarnar, até hoje Lívia está no patamar que ele não tem acesso, e de vez em quando ele se encontra com ela, mas precisa ainda reencarnar para alcançar o nível espiritual onde ela se encontra. Vejam bem, ela escolheu a opção certa. 25 anos ela escolheu de resignação, de compreensão, de perdão e de silêncio. Mas 25 anos vale a pena para 2.000 anos desfrutando do reino dos céus, da paz de consciência que acompanhando ele. Então devemos fazer também a opção. Nós que sempre estamos recalcitrando. Pensemos nisso, porque todos nós temos esse estranho encontro com ele, simbólica, metaforicamente, espiritualmente. Sempre temos encontro com ele. Portanto, vale a pena para encontrarmos a paz e sermos felizes.